Já imaginou acordar um dia e perceber que o mundo que você conhece está prestes a mudar para sempre? Um segredo escondido há milhares de anos, selado nas páginas de um livro antigo, pode estar se desenrolando agora, em 2025. E se a profecia final de Daniel, um mistério que atravessou séculos, estiver apontando para este ano? Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar tudo o que você acredita. Era uma noite fria de inverno, há 2 anos, quando tudo começou. Eu estava no sótão da casa da minha avó, mexendo em caixas velhas, ainda sentindo o peso da saudade dela. Ela havia falecido semanas antes, deixando um vazio que eu não sabia explicar. Entre os pertences empoeirados, encontrei um caderno com capa de couro rachado, como se estivesse esperando por mim. Abri a primeira página e li na caligrafia trêmula dela: Daniel 12:4. O tempo do fim está próximo. 2025 será o ano da revelação. Meu coração disparou. Minha avó nunca falava sem propósito. Ela era uma mulher de fé profunda, alguém que parecia enxergar coisas que os outros ignoravam. Mas o que significava aquilo? Por que 2025? Para entender, precisamos voltar 2.500 anos, ao deserto escaldante da Babilônia. Daniel, um jovem hebreu, estava exilado, longe de casa, preso em um mundo de reis cruéis e deuses falsos. Foi lá, entre sonhos e visões, que ele viu coisas que o fizeram tremer. Reinos subindo e caindo como ondas em um mar furioso. Bestas emergindo do caos, com chifres e dentes que pareciam engolir nações inteiras. E no capítulo 12 do livro de Daniel, ele recebeu uma mensagem que ecoa até hoje. Tu, porém, Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Por séculos, essas palavras foram um enigma, um mistério selado. Mas e se o tempo do fim estiver mais perto do que pensamos? E se 2025 for o ano em que esse selo será quebrado? Olhe ao seu redor. Vivemos em um tempo que Daniel parece ter descrito com uma clareza assustadora. A ciência avança em uma velocidade que mal conseguimos acompanhar. Inteligências artificiais pensam, criam, decidem. Guerras explodem em um piscar de olhos, transmitidas ao vivo para o mundo. Pessoas correm de um lado para outro, conectadas por telas, mas desconectadas de si mesmas. No caderno da minha avó, ela anotou algo que me fez parar. Cálculos estranhos, somando números, conectando datas, como se estivesse decifrando um código. Ao lado de uma página, ela escreveu: 2025, o ano da angústia. Ela se referia a Daniel 12:1, que fala de um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Seria isso apenas a fé de uma idosa, ou ela viu algo que estamos começando a perceber agora? Eu não queria acreditar. Quem quer pensar no fim do mundo? Mas quanto mais eu lia aquele caderno, mais perguntas surgiam. Minha avó havia marcado trechos de Daniel com anotações frenéticas. Ela conectava as visões dele a eventos que estamos vivendo. A ascensão de novas potências globais, conflitos no Oriente Médio que parecem não ter fim e até sinais nos céus. Sabia que 2025 terá 2 eclipses solares totais? Um em março, outro em setembro. Para os antigos, eclipses eram presságios. Para minha avó, eram sinais. Ela escreveu: os céus falarão em 2025. Um pastor chamado John Hagee disse uma vez: as profecias de Daniel não são apenas histórias do passado, são um mapa do futuro, desenhado por Deus. E se ele estiver certo? E se cada crise, cada avanço, cada manchete que vemos hoje for uma peça desse mapa? Minha avó acreditava que sim. Em uma página do caderno, ela sublinhou Daniel 12:9. Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim.
Ao lado, com tinta vermelha, ela escreveu: "O selo será aberto em 2025. Mas por que 2025? Pesquisei mais e descobri que estudiosos de profecias de diferentes partes do mundo estão apontando para este ano. Eles falam de ciclos históricos descritos em Daniel, os tempos, tempo e metade de um tempo, que, segundo alguns cálculos, podem convergir em 2025. Outros apontam para o alinhamento de eventos políticos e econômicos globais, como a instabilidade de grandes nações e o avanço de tecnologias que desafiam o que significa ser humano. Um teólogo que estudei mencionou que o número 70, tão presente nas profecias de Daniel, pode estar ligado a ciclos de gerações que terminam em 2025, contando desde eventos históricos como a fundação de nações modernas no Oriente Médio. Aqui está a parte que me assusta. E se 2025 for realmente o ano? E se as visões de Daniel, as bestas, o conflito final, a volta do Messias, estiverem prestes a se cumprir? Eu não sou profeta. Sou apenas alguém que encontrou um caderno e começou a fazer perguntas. Mas essas perguntas me levaram a um lugar que não esperava: a fé. Não uma fé cega, mas uma fé que questiona, que busca, que sente o peso de algo maior. Minha avó sentia esse peso. Nos seus últimos dias, ela orava com uma urgência que eu nunca tinha visto. Como se soubesse que o tempo estava acabando. Quero que você pare por um segundo e pense: e se tudo isso for verdade? E se 2025 for o ano em que o mundo, como o conhecemos, mudar para sempre? Não estou dizendo que sei o que vai acontecer. Ninguém sabe. Daniel mesmo foi avisado que as palavras seriam seladas até o fim. Mas há algo que não posso ignorar: a sensação de que algo grande está vindo. Uma tensão no ar, como o silêncio antes de uma tempestade. Você já sentiu isso? Aquela inquietação que não explica, aquele desejo de entender o que está além do que vemos? Eu não sei o que 2025 vai trazer. Talvez seja o ano da profecia final de Daniel. Talvez seja o início de uma grande revelação espiritual. Ou talvez seja apenas mais um ano, mas o que aprendi com aquele caderno é que o tempo é curto. Minha avó viveu cada dia como se fosse o último, com fé, amor e coragem. E se Daniel estava certo, se o selo está prestes a ser aberto, então talvez seja a hora de fazermos o mesmo, buscar respostas, orar com propósito, viver com intenção. Se essa história te tocou, se você sentiu um arrepio, uma faísca de esperança ou até medo, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Pare um momento e pense: o que 2025 significa para você? Você acredita que estamos vivendo os últimos dias ou que algo maior está por vir? Deixe seu comentário abaixo e me conte o que você acha que está por vir. Inscreva-se no canal, mas só se tiver coragem de buscar a verdade. E compartilhe essa história com alguém que precisa ouvi-la. Porque se 2025 for o ano da profecia, uma coisa é certa: não haverá tempo para hesitar. Daniel 12:10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão.